Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, né, vamos analisar principalmente, né, por meio de uma planilha, né, que vai ficar bem mais fácil a gente observar isso, né, a evolução dos dividendos dos capital próprio ao longo desse ano, né. Montei uma planilha muito bacana, né, a gente vai conseguir observar isso com clareza e o principal, né, vale a pena ou não a gente investir, né, para montar uma carteira previdenciária ou só ali comprar as ações, né, para receber em caso de valorização e tudo mais. Eu creio, né, que você no final do vídeo você vai observar que vale muito a pena, então fica até o final do vídeo para a gente analisar isso, beleza? Antes disso, vamos analisar aí, né, e debater aqui, né, de uma forma bem popular o que aconteceu no dia de hoje, né? Acredito que muitos de vocês ficaram muito preocupados, assim como eu, né? Muita notícia relacionada às tributações, né? Um dia de muita dor de cabeça, né? E hoje não foi diferente, né? O Haddad aí confirmou a alíquota de 17,5% sobre operações financeiras e o aumento aí para juros capital próprio, né? Quando se repassa lá os juros capital próprio de 15 passando para 20, né? E aqui um trecho, né? Não se mexe com o dia a dia da população, né? Considera as medidas muito mais estruturais e justas do ponto de vista tributário. É uma agenda que interessa a Fazenda, né? Bom, uma coisa assim que a gente tem que observar, né? Acho que o apetite da população, vamos dizer assim, algumas, né, pessoas, né, tem buscado cada vez mais aprender, né? Você entender como funciona o mercado financeiro, você entender um pouquinho ali de economia, pô, chega no mercado, você já vê as pessoas debatendo, pô, isso tá caro, pô, sabe o dia que tá barato, conversa ali, né? Já tem um conhecimento, né? Porque graças a Deus hoje em dia a gente tem uma internet livre que você, na hora que você quiser, você pode tirar uma dúvida, joga ali no Google, né? Você recebe ali a informação, joga lá no chat GPT e ali você consegue ter uma ideia. E hoje tem muita gente que já investe no mercado, seja ali nos que a gente já está acostumado, de repente lá uma poupança, tesouro direta, mas tem muita gente que está buscando mercado acionário, né? Principalmente em relação no futuro, ou se você ter ali uma valorização da ação e do fundo e tudo mais, ou até mesmo você receber, né, um dividendo e montar mais uma renda, né? E acaba que você está prejudicando essas pessoas também, desestimulando, né? Porque você entra no mercado, mas você vê ali tributo, aumentando cada vez mais, né? E o seu dinheiro que você passa tanto tempo trabalhando, vai receber lá no final do mês, já vê um monte de imposto, você vai ter que pagar ainda mais nos seus investimentos, né? Então, assim, é bem complicado, né? Ainda nesse sentido, a gente sabe lá que no mercado de ações, né, as vendas, né, a gente são isentas até 20 mil reais, né? E nas operações day trade tem ali a tributação normal, que a gente paga, né, independente do valor. E agora como fica ali? A alíquota de 17,5% para qualquer operação. E ainda não se sabe, né, se ainda vai manter essa isenção até 20 mil reais, né? E aí, no caso de juros de capital próprio, vai passar para os 20%, beleza? Bom, ainda nesse sentido, né, também os FIAGro, né, os fundos imobiliários, né, e aqui eu achei mais pesado, né? Hoje, como funciona, a gente recebe lá os dividendos isento de imposto, né? Que é muito bom porque isso incentiva a indústria cada vez mais, né? Você investe lá, pega o dinheirinho e reinveste novamente, a gente vai ver até no final do vídeo o quanto é isso importante. E quando a gente tem ganho de capital, ou seja, nossa cota ela valorizou, né, e a gente vende com lucro, você faz um cálculo lá, né, calcula lá 20% do lucro, emite uma DAF e paga e tudo mais. Hoje funciona assim. Hoje em dia vai ser como? Como pode ficar, né? E aí vai depender aí de vários debates, acredito que vai ter muita reclamação, né? 5% de IR sobre os dividendos pagos e 17,5% sobre ganho de capital, né? Se você pensar nas operações aí envolvendo fundos imobiliários, né, eu acredito que não é tão grande assim, né? Ou seja, você sempre ali está vendendo, operando, você compra, principalmente fundo imobiliário, para você aumentar, né, o seu portfólio, né, seja em FIIs ou em quantidade, né, para você aumentar cada vez mais sua carteira e receber muito mais, não é isso? Você tem uma renda ali por mês. Então a operação de venda pode até acontecer, mas ela é um pouco mais difícil. Eu acredito que seja isso, né? É assim a minha visão que eu tenho. Já o recebimento dos dividendos, ele acontece todo mês, né? Então você vai ser mais afetado pelo recebimento do que pela venda. Se fosse ações, operações aí de swing trade e tudo mais, você consegue até observar isso, mas no recebimento dos dividendos, aí já fica meio complicado, vai desanimar, né? Muita gente, porque assim, o grande barato é você conseguir investir em fundos, né, que te dá um portfólio muito bacana, né, principalmente alcance, né, de vários tipos de investimento, de localidade, e você recebe, né, esse dividendo, né?
isento de imposto, isso é muito bacana. Agora passar a tributar vai ser complicado. E aí, né, nesse sentido, a indústria reage, né, sobre a alíquota de imposto, né, como eu falei, né, imposto, tudo que é jeito, e cobra corte de gasto. O setor produtivo já vem sufocado por juros abusivos, né, e fala aí em questão também do crédito ficar mais caro, né? Afinal de contas, né, quem vai arcar com isso é o consumidor. Imagina lá, né, o produtor, né, o empresário já tem um custo lá, né, aquisição de matéria-prima, construção e tudo mais, para repassar isso vai ter que repassar com custo, né, com um aumento aí, né, até para ele ter um lucro, né, e aí vai ter reclamação. Pô, o empresário, né, ele só quer ter lucro. Poxa, se ali lá na ponta da flecha ali, da lança, né, se já tem muito imposto, imagina pro empresário, uma pessoa que tem um negócio, com tantos tributos embutidos e tudo que ele faz ali, pô, vai ficar muito difícil operar, cara. Vai ficar muito difícil. E nesse sentido, né, vai acabar aí desincentivando o empreendedorismo, que por muitos anos, né, foi assim, muito mais, vamos dizer assim, apoiado, né, nesse sentido, né? Enquanto o PIB cresceu 1,4%, a indústria recuou 0,1%. Segundo aí o CNI, né, juros elevados, crédito caro, aumento das importações prejudicam o desempenho do setor e deve continuar pressionando a atividade industrial ao longo do ano, né? Isso aí que vai acontecer também, né? Desemprego, desinvestimento, né? Tem tantas coisas envolvidas nesse sentido, né? E também, né, com decorrência de várias notícias que estava sendo no dia de hoje, né, tivemos uma alta aí de 3% da Petrobras, né, enquanto o partido Outros Ativos aí fechou em queda. Em destaque aí BB Seguridade, fechou aí com R$ 35,60, um ativo que também estou de olho, porque acho que foi lá para março, né, acho que foi março eu vendi, né, estava lá batendo seus R$40, vendi no lucro e deixei o dinheiro e aportei em outras ações. E aí, Banco do Brasil fechou com uma queda de 0,74%, uma variação de 16 centavos, no preço aí de R$ 21,57. Tô de olho, tô esperando ver se aparece alguma oportunidade e vamos ver aí. De repente aí vale alguns aportes aí mais para frente. Não sei se vai dar tempo, somente em relação à grana, né? Mas vamos acompanhar, né? Nesse sentido também, né, uma matéria muito bacana que traz aí os 20 FIIs com melhor desempenho em 12 meses, né? Uma matéria da Beatriz Rocha. E aqui temos muito fundo, né, de FIIs, né? E é interessante que temos aqui logística e shopping, né? É bem bacana porque a gente observa, né, que os fundos de shopping, né, acho que a sua diversificação, né, vamos dizer assim, né, ele traz uma rentabilidade legal, né? Inclusive, né, os de logístico também, né? Os galpões logísticos são, pô, uns camaradas que apoia aí nosso escoamento das mercadorias, né? E as principais indústrias, vamos dizer assim, né? Empresas e tudo mais, tendo uma boa localização, consegue ter um bom lucro, né? E conseguir escoar essa mercadoria aí com maior rapidez. A gente observa que esses fundos aqui, né? Não são aqueles que, pô, vamos dizer assim, entre aspas, famosos, né? Mas tem um destaque aí em crescimento, beleza? Bom, aqui em tela, né, eu fiz essa planilha aqui para a gente estar observando algumas questões aqui, né, que principalmente é a gente aumentar a posição em ativos que pagam bons dividendos, né, e aqui numa recomendação é só um caso ilustrativo, né, mas de manter a constância, né, ao longo do tempo a gente reinvestindo esses dividendos, né. A gente pode observar aqui, ó, que na coluna aqui, né, BB Banco do Brasil 110 ações, CEMIG 400 ações, Petrobras 70 ações, CEMIG 100 ações, Rani 100 ações, a ISA, né, 40, Taesa 20, Vale 10, Vibra 10 e os fundos imobiliários, né, um com 90 e outro com 180. Lembrando que isso daqui, ao longo do tempo, eu fui comprando aos poucos, né, nem sempre dava para comprar assim, sei lá, 20, 30, fazia um aporte aí na medida do possível. E a gente observa, né, que a cada mês aqui eu fiz um corte, mas eu tenho uma planilha, ela é anual, só até no mês de maio, né? Foi quando fechou o mês. E ali em janeiro, a gente observa que caiu alguma coisa. 8 centavos lá de Petrobras, né? ISA 20 reais, né? Da ISA 12, né? Os fundos imobiliários pagando bem. E a gente observa que em fevereiro também conseguindo receber alguma coisa, né? Não só como ações, mas os fundos imobiliários, né? A gente observa daí, por exemplo, Vigia, ele teve um aumento aí de 10 centavos. E VGHF 11, né? R$13,50. Que aqui também está a relação da data corte, como meu aporte é lá por volta do dia 2, 3, por aí, né?
geralmente passa, né? Que o meu data corte geralmente é lá desses dois fundos imobiliários é lá pro dia 30, né? Então eu acabo perdendo, mas faz parte. O mês de março vem muito bom, né? Os ativos pagaram bons dividendos, por exemplo, o Banco do Brasil pagou 56, né? E aí, as outras ações e fundo imobiliário também pagaram, chegando no valor de março, né? R$192, um valor bem interessante, né? E no mês de abril, né? Só a Semin, né, pagou ali, se eu não me engano, é valor alugado, esses valores mais baixos, de 6, 7, são tudo alugado, deixa tudo alugado lá. Pagou R$5 e o fundo imobiliário R$20,14, chegando aí o valor de R$40. A gente observa aqui, todo mês tem um pagamento de alguma coisa, tem que pegar alguma coisa. Isso aí, principalmente a carteira focada no recebimento de dividendo, né? E esse é o principal objetivo, que isso aqui no futuro é o que? Virar uma renda, né? Sei lá, uns 1.000 e pouco, 2.000, né? Enfim, chegar a um valor bacana, mas para isso tem que remar muito aí nessa maré, né? E ali em maio, ó, fechamos aí com R$22 de Petrobras, 38 Rani, Taesa 11, né? Eu acho que isso aqui é valor alugado, não tenho certeza se foi dividendo. E Vigia R$21,60 e VGHF 11, R$15,30. O que a gente consegue observar aqui no mês de maio, né? Que os fundos imobiliários, que se a gente observar lá do mês de janeiro até agora, ele teve um aumento do recebimento de dividendo, né? E a gente consegue observar também que isso vai relacionado aos aportes, né? 150, depois foi para 160 e ele foi aumentando. E a gente observa que a cada mês vai aumentando um pouquinho, né? Assim como, por exemplo, o VGHF 11, né? Comecei lá em janeiro recebendo R$12,60, agora estou recebendo aí por volta de R$15,30. No próximo mês vai ser maior se eu não passei a data corte, mas a gente observa que estão tendo um crescimento. E no acumulado total, né, estamos aí com um valor de R$476,76, beleza? Se a gente ver ali, ó, uma coisa interessante, né, Vigia, né, foi o que pagou melhor até agora, né, quase R$100, né, e ainda fechamos maio, né, e VGHF 11 pagou R$69, né, bem bacana, né, com esse valor, né, 69, eu consigo comprar quase que 10, né, 9 ali, né, cotas, né, do fundo, né, e Vigia eu consigo comprar aí, acho que por volta de 8, né, arredondando aqui, né. E na questão de ações, né, o que eu recebi mais foi ali a ISA, né, R$60, né, e eu só tô com 40 ações, né. Meu objetivo, né, é no próximo mês, né, manter essa constância e aumentar cada vez mais em 10, né, porque eu geralmente transfiro lá, sei lá, R$600, R$700 e distribuo em 3, 4 ações, né? Além dos fundos imobiliários que eu tenho que, religiosamente, eu tenho que comprar alguma coisa. Então, a gente consegue observar, né, que ao longo do tempo, esse valor ele vai aumentando cada vez mais, né? E não tô com uma quantidade tão grande, né, em valor global, né, assim, né? Se eu não me engano, em renda variável, eu tô com volta lá de seus... no valor total, acho que uns R$15 mil, né? Tirando aí, se eu for tirar a parte que tá caindo, né, mas é por volta de uns R$15 mil, foi bastante para comprar esses ativos. E aí tô aproveitando esse momento, né, que a gente tá passando um momento aí de queda, né, vamos dizer assim, né, preço descontado, tô fazendo um aporte aí na medida do possível. Beleza, pessoal? É um vídeo só pra gente trocar uma ideia, a gente ver algumas coisas aqui diferentes, uma reflexão. Espero ajudar você de alguma forma, beleza? Te espero no próximo vídeo e até a próxima. Se inscreva no canal. Até mais, tchau, tchau.